Amados, abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Quando Paulo fala à igreja em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta para organizar a igreja e o culto a Deus. Naquela igreja havia uma desordem no culto. Então Paulo, ele estabelece alguns parâmetros para que a igreja se reunisse em nome de Jesus e que o culto e a adoração a Deus fosse de fato algo que exaltasse o nome do Senhor. Então Paulo diz no verso 6 do capítulo 14: Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não falar por meio de revelação, de conhecimento, profecia ou ensino? Cada vez que nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, estas 4 coisas precisam estar presentes numa pregação: revelação, conhecimento, profecia e ensino. Porque só assim o corpo de Cristo vai ser edificado. Cristo é o cabeça e nós somos membros deste corpo. A igreja é um organismo, não uma organização. Uma organização não precisa de espírito. Uma organização pode ser um clube. Uma organização se reúne para decidir algumas coisas, mas os seus sócios vão quando querem. Vão, se quiserem, para o clube, quando querem. Igreja é um corpo, é um organismo. Cristo é o cérebro. E no corpo nós temos olhos, ouvidos, boca, nós temos mãos, nós temos articulações para que o corpo se movimente e tenha toda a mobilidade necessária. Nós temos os pés, nós temos as pernas. E então, na verdade, quando o corpo está bem ajustado, ele pode produzir, ele pode construir, ele pode fazer, ele pode executar. Na antiga aliança, Deus se manifestou pelos profetas, Deus foi se revelando através de Moisés e depois pelos profetas do seu plano perfeito, da sua amada igreja. A igreja sempre foi, desde a eternidade, o projeto de Deus. Ela é chamada de noiva, de quem ele se tornou noivo. E de acordo com a cultura que Deus apresentou para que nós tivéssemos uma noção de princípios e valores, na cultura judaica, quando o noivo ficava noivo de alguém, ele ia, preparava o lugar para depois voltar e então fazer a festa de casamento que durava normalmente 7 dias. Jesus é o noivo, ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Quando estiver pronto eu vou voltar. No capítulo 16 de Mateus, que é o texto imediatamente anterior a este, Jesus, a partir do versículo 13, ele começa a questionar os seus discípulos: quem as pessoas que estão cercando vocês, que vocês estão ouvindo, dizem que eu sou? E então no versículo 16, Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus diz: olha, Pedro, esta revelação não veio por sua própria capacidade, mas foi Deus quem revelou isso a você. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou isso a você. Quando Daniel apresenta o sonho de Nabucodonosor, ele diz que aquela pedra, ela cresceu e encheu toda a terra. Quando o rei Nabucodonosor teve aquele sonho daquela estátua gigantesca e grotesca, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o abdômen e o quadril de bronze, as pernas de ferro, os pés de parte de ferro, parte de barro, e aquela pedra que veio sem auxílio de mãos humanas, bateu nos pés daquela estátua e tudo se tornou pó. E aquela pedra foi crescendo e encheu toda a terra.
Daniel diz para o rei Nabucodonosor: Deus revelou para você o que vai acontecer no futuro. O teu é o primeiro império. O teu é o primeiro reino. São 5 reinos, na verdade. O teu é o primeiro, de ouro. O segundo será um reino inferior ao seu, mas será dos medos e dos persas. O terceiro império será o Império Macedônio, dos gregos. O quarto império será o Império Romano. Mas no dia do Império Romano virá esta pedra, a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, que é Cristo. E esta pedra, sem o auxílio de mãos humanas, vai encher toda a terra. O ouro, ele é trabalhado pelas mãos do homem. Ele é manipulável e manipulado. Ele não se encontra no estado puro. A prata, idem. O bronze e o ferro, da mesma forma, precisa ser tirado, precisa ser manipulado, precisa ser trabalhado. Mas as rochas, quem criou foi Deus. E essa rocha criada por Deus se chama Jesus de Nazaré. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Ele é o alicerce sobre o qual a igreja do Senhor está sendo edificada. Por isso ele diz lá no versículo 18, então, para Pedro e para os demais discípulos: e digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é de Jesus, é Ele que está edificando ela, é Ele quem conduz ela. A igreja é um organismo, não uma organização. E então segue o texto no versículo 1 do capítulo 17, diz que depois dessas coisas, 6 dias depois, então Jesus leva os seus discípulos, ele sobe com eles uma montanha, um monte, e lá, na presença deles, ele é transfigurado. Então nós vamos ler o texto do capítulo 17, verso 1 a 13. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante deles Moisés e Elias, falando com ele. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram com muito medo. Então Jesus, aproximando-se e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo os olhos, eles não viram mais ninguém senão Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Na verdade, Elias vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem sofrerá nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava de João Batista. Amém? Senhor, abre nosso coração, abre os olhos do nosso coração para entendermos a Tua palavra nesta hora, para que a glória do Senhor se manifeste em nosso coração, assim como o Senhor se manifestou diante de Pedro, Tiago e João naquele monte, para compreenderem que não é mais necessário ouvir Moisés e Elias, mas Jesus de Nazaré. Em nome dele te louvamos, te bendizemos, Pai. Amém. Essa mensagem faz parte de uma série de mensagens que tenho trabalhado sobre mistérios do reino. Algo que estava oculto na antiga aliança e que foi revelado a nós. Por isso Paulo diz: se eu não vier a vocês com revelação,
o que vai aproveitar aquilo que vocês ouvem? É necessário trazer revelação da palavra de Deus para que o povo de Deus seja edificado, seja construído em Cristo, a pedra angular, a pedra do alicerce. No Antigo Testamento, o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, ele fala sobre a glória da segunda casa. Quando Deus mandou Moisés construir um tabernáculo no deserto, aquele tabernáculo depois foi levado para dentro da terra de Canaã, através de Josué, e depois os juízes foram se levantando, foram julgando o povo por 450 anos. Aquele tabernáculo se tornou o local onde a arca da aliança estava. Quando Davi conquistou Jebus, ou Jerusalém, ele trouxe a arca para Jerusalém, e ali aquela arca ficou, pelo menos por 37 anos, há 40 anos, ficou numa tenda, numa barraca. Até que Salomão, depois de 7 anos de estar reinando, ele levou 7 anos para fazer aquele templo. A arca então foi levada para dentro do templo. Mas naquele tempo em que a arca ficou em Jerusalém, ela ficou numa tenda. Em Atos capítulo 15, versículos 15 e 16, Tiago, irmão de Jesus, ele diz que Deus estava restaurando a tenda caída de Davi. A tenda é diferente do tabernáculo, que é diferente do templo. O tabernáculo ele era feito de couro. O templo ele era feito de pedras. Quando Jesus disse para os seus discípulos em Mateus 24, verso 1 e 2, ele diz que aquelas pedras que eles estavam admirando, a beleza e a arquitetura delas, não iria ficar pedra sobre pedra que não iria ser derribada. Mas que tenda é essa então? A tenda se chama você. Hebreus capítulo 3, versículo 6 nos diz que nós somos a habitação de Deus. Se você olhar lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, você vai ver que há 2 casas. A primeira casa foi ordenada por Deus para que Moisés construísse. E com base naquele mapa, naquela maquete que Moisés viu no monte, ele construiu o tabernáculo e com base naquilo, Salomão construiu o templo. Mas Deus está mais interessado numa tenda, numa barraca mais simples. E essa barraca mais simples somos eu e você. Por isso, na nova aliança, é Emanuel, é Deus conosco, é Deus habitando em nós. Deus não está preocupado com prédios suntuosos, construções grandiosas. Deus não habita nesses lugares. Deus não pode ser confinado num prédio, por mais belo e mais ornamentado que ele seja. Estevão, cheio do Espírito Santo, disse: Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Paulo, falando em Atenas, na capital da sabedoria, ele disse: Deus não habita em construções feitas por mãos humanas. Deus habita em construções que ele fez. Quando ele criou o mundo, ele criou todas as coisas pela sua palavra. Mas quando ele fez o homem e a mulher, ele colocou a mão e ele moldou para que habitasse em você. Você pode se tornar a habitação de Deus ou não. Hebreus capítulo 3, verso 6 nos diz: mas Cristo, como fiel, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Os versos anteriores falam: Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. O tabernáculo, a tenda e o templo eram sombras. Eram sombras do que aconteceria na nova aliança. A glória do ministério de Jesus é superior ao ministério de Moisés. Todo o livro de Hebreus ele mostra essa realidade. Quando você lê o livro de Hebreus, você precisa entender que a aliança que Jesus fez é superior à aliança de Moisés. E é por isso que aquela voz do céu disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi.
E é por isso que Moisés e Elias estavam com ele lá no monte. Agora não é mais para você ouvir Moisés e nem os profetas, mas ouvir Jesus. Porque na verdade Moisés e os profetas falavam de Cristo. Eles apontavam para Cristo, o Senhor da glória. Posso ouvir um amém? Amém. A glória da segunda casa. Ageu diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No capítulo 2, verso 3 de Ageu, alguns anciãos que voltaram ou que ainda permaneceram morando em Jerusalém, viram sendo construído aquelas pedras da nova construção do templo. E eles começaram a chorar porque eles lembravam de quão suntuoso, quão grandioso era o templo de Salomão. E então Deus diz através do profeta Ageu, não fiquem tristes, não fiquem desanimados. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então muita gente quer dizer que pelo fato de Jesus ter transitado no pátio do segundo templo, que foi construído em Jerusalém, então simboliza que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Mas na verdade Deus não está falando de prédio, Ele está falando de lugar diferente. Ele está falando da habitação perfeita que Ele preparou para habitar, que é você. E somos nós, em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia no Novo Testamento nos fala constantemente que Cristo habita em nós, Cristo habita em vocês, o Espírito Santo habita em vocês, vocês são o templo do Espírito Santo. O tempo todo a Bíblia está apontando para Jesus e o Espírito Santo habitando em nós. Em nós. Mas ainda falta uma coisa. E nós vamos voltar para isso no final de nossa reflexão. A glória do ministério de Jesus é maior que a lei e o ministério de Moisés. Por quê? Primeiro, a lei mostra nossas imperfeições. Quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que eu sou falho e que eu falhei e que eu preciso mudar em muitas coisas da minha vida. Mas a nova aliança, a graça de Deus é mostrada por Cristo e a nova aliança. Porque pela lei ninguém será justificado. A justificação pela fé é graça de Deus. Em segundo lugar, a lei mostra nossas faltas, nossos pecados. Nossos pecados não podem ser perdoados pelo sacrifício de animais, mas pelo sangue perfeito de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em meu lugar e em seu lugar. Já a antiga aliança não era a pessoa que morria, era um animal que morria no lugar daquela pessoa, um animal inocente. E aquele animal e o sangue dele apontavam para o sangue perfeito, inocente de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Em terceiro lugar, a lei condena. A lei condena. A lei não liberta. A lei jamais libertou. Jesus salva. Jesus liberta. Por isso que Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não usem, porém, como ocasião a liberdade para dar ocasião à carne. Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Jesus nos libertou da condenação da lei. Ele nos salvou. E em quarto lugar, a lei mata. 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, nos diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E na sequência, Paulo está discorrendo sobre Moisés e Cristo. E ele diz que Moisés punha um véu sobre o rosto, porque quando ele voltou da presença de Deus, o seu rosto brilhava. E ele diz, nós não somos como Moisés que encobre a glória de Deus. Pelo contrário, nós somos transformados de glória em glória. No versículo 18 do capítulo 3 de 2 Coríntios, ele diz, nós somos transformados de glória em glória para sermos conformes à imagem do seu Filho. Cada dia mais, Deus está lapidando o meu coração e o coração daqueles que se deixam trabalhar pelo Espírito Santo para que nós possamos demonstrar publicamente que Deus é bom, que a graça de Deus é maravilhosa, que o seu perdão nos cura, que Ele nos salva, que Ele nos transforma, que Ele tem preparado para nós uma esperança que não tem fim. Por isso, como pessoas que creem, nós devemos cada dia mais não viver pela ilusão, pelo pensamento positivo,
mas pela fé. Porque o meu justo viverá pela fé. E fé é aquilo que nós não vemos. Então, se nós somos pessoas que andam pela fé, nós enfrentamos um problema, nós dizemos, pela fé eu vou vencer. Em nome de Jesus, o nome de Deus vai ser glorificado nisso. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele vai se levantar. E eu, depois desse meu corpo revestido da minha pele, com os meus olhos verei o Senhor, Jó disse. Andar pela fé. Nós precisamos ser pessoas que andam pela fé. Não que saem propalando seus problemas, suas dificuldades, suas mazelas. Nós não podemos ser pessoas que murmuram. Deus nos chama para dizer, vai ficar tudo bem. O nosso Redentor vive. Deus reina. Isaías nos diz, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas boas e que dizem a Sião, o teu Deus reina. Ele está no governo, vai melhorar. Nós vamos vencer. É um problema grande? Nosso Deus é maior. Glória seja dada ao Senhor. Não é pensamento positivo, é fé. É fé. Segundo, a glória do ministério de Jesus é maior que as profecias e os profetas. Se ele é maior do que o ministério de Moisés, ele também é maior do que os ministérios, que o ministério dos profetas. Ainda que os profetas tenham recebido vagamente algumas informações sobre o fim do mundo, como Daniel. Daniel recebeu da mão de Deus a informação sobre coisas que aconteceriam lá no final. Mas ele mesmo ficou com a mente infrutífera. Ele não entendeu. E ele selou o entendimento. Para que na nossa geração, no nosso tempo, nós entendêssemos. E não somente aquilo que Daniel profetizou, não somente aquilo que Isaías profetizou, não somente aquilo que Deus revelou para Moisés e que ele profetizou, não somente o que Deus revelou para Davi e ele profetizou e escreveu nos Salmos, mas também tudo que Jesus revelou para nós. Nós não vivemos mais com um véu diante dos nossos olhos. Deus nos revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, verso 9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no verso 10 nos diz, Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Você tem na sua mão um exemplar da palavra de Deus que é a revelação de Deus. Maravilhosa revelação. Debruce-se sobre este livro. Tome posse das suas verdades. Tome posse das suas promessas. Você vai vencer as dificuldades. É certo que virão. Jesus não iludiu ninguém. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E se Cristo é o cabeça, e se Ele comanda o meu corpo, eu vou vencer também. Se Cristo é o cabeça, e nós como membros do corpo, que é a igreja gloriosa do Senhor Jesus, nós vamos vencer também. Nós não podemos olhar para a dificuldade, nós devemos olhar para o autor e consumador da fé. É para Ele que nós devemos orar. É para Ele que nós devemos olhar. Quem não agoniza diante de Deus, acaba agonizando diante dos homens. Precisamos nos prostrar humildemente, em reverente adoração diante de Deus. Os discípulos de Jesus estavam caminhando com Ele pelo menos 3 anos. E quando eles ouvem a voz de Deus, eles caem com o rosto em terra, com temor e tremor. Eles não agiram como Judas. Eles não agiram como Ananias e Safira. Eles não agiram como Hofni e Finéias. Eles não agiram como os filhos de Arão, Abiú e Nadab. Eles não consideraram a revelação de Deus algo comum. Eles não trataram com desdém a revelação de Deus. Aliás, Pedro faz uma proposta para Jesus. Ele diz, mestre, o senhor quer? Estamos dispostos a fazer 3 tendas aqui. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O texto de Marcos diz que Pedro estava falando isso, mas não sabia o que estava falando.
Sabe por que ele não sabia o que estava falando? Porque a tenda que Deus quer habitar já está pronta, é você. É o seu coração, é a sua vida, é a sua mente. A tenda já está pronta. A tenda está pronta. A maneira como ele pensava estava distorcida, porque na verdade eles estavam lá em 3. Se Jesus está junto, é 4. Se Moisés e Elias aparecem, são 6. Como é que vão fazer só 3 tendas? As 3 tendas já estavam lá. Pedro, Tiago e João. As 3 tendas já estavam prontas. Mas eles não haviam entendido ainda. A tenda do Senhor está pronta, é você. O ministério de Jesus é superior ao ministério dos profetas, porque os profetas, se tem um profeta que eu sublinhei e que eu coloquei flechas de quantas vezes Deus se revelou a ele, foi o profeta Ezequiel. Pega o profeta Ezequiel e comece a ler com uma caneta do lado. E faça uma flecha todas as vezes que ele diz: então veio a mim a palavra do Senhor. Caiu sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a palavra do Senhor. Deus me falou. Cada vez que ele fala isso. Eu não fiz a conta ainda, eu vou fazer e vou trazer para você. Sabe por que nós estamos num ministério superior ao ministério dos profetas? É tudo aqui. É só você abrir esse livro, você tem a revelação de Deus. É só abrir esse livro e ler, estudar e crer. Você tem a revelação de Deus nas suas mãos. O ministério de Jesus é superior a Moisés. O ministério de Jesus é superior a Elias, aos profetas. As profecias não libertam, mas as profecias apontam para o libertador. Romanos, capítulo 11, verso 26. Se você puder, e for rápido de endereço, abra lá em Romanos, capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e desviará de Jacó as impiedades. E esta aliança, verso 27, e esta é a aliança, minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Jesus veio para nos libertar. Os profetas apontavam para o libertador. Jesus é a libertação. Em segundo lugar, as profecias não são um fim em si, mas são como uma placa indicativa. Simplesmente é um meio para um fim último, que é Cristo. Em terceiro lugar, as profecias são sombras que apontam para a realidade. Jesus é a realidade. Mas cada um dos detalhes da sombra corresponde a algo da realidade. Então, quando você lê a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, você vai encontrar muitas coisas que você não entende. Mas você não vai entender se você não olhar para a Nova Aliança. Você precisa entender a aliança de Cristo, a Nova Aliança. Então, depois você olha para a Antiga Aliança e você diz: como Deus é sábio. Isso vai levar o seu coração a exaltar o nome do Senhor. Terceiro, o ministério de Jesus é superior. É um ministério que resplandece a glória do Pai. O que os discípulos viram em Jesus, naquele monte, em nenhum outro momento eles veem Jesus daquela forma. Moisés tinha só um brilho no seu rosto. Marcos diz que as roupas de Jesus, o rosto dele brilhava mais do que o sol ao meio-dia. E as roupas de Jesus brilhavam mais de brancura do que qualquer lavandeiro pudesse alvejar. Eram vestes resplandecentes. Assim é a glória de Jesus. Muito superior à glória da antiga aliança. Abra em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus,
entre os gentios, quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério, a saber, qual é o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Aquela manifestação gloriosa que os discípulos viram, Paulo também viu. Paulo estava indo para Damasco para prender aqueles que eram do caminho, que era o primeiro nome da igreja do Senhor Jesus, os do caminho. Ele estava indo para lá para prender alguns deles que ele encontrasse lá em Damasco, capital da Síria, e trazer amarrados, presos até Jerusalém para serem julgados e condenados à morte, como foi Estevão. Mas no meio do caminho, no meio-dia, vem alguém que brilha mais do que o sol e que deixa ele cego por 3 dias. Jesus de Nazaré. Aquele brilho chega, ele cai no chão, ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Paulo estava indo prender Jesus. Ele estava indo para prender os cristãos. Mas Jesus diz: você está me perseguindo. Porque Jesus em nós, Ele é a nossa habitação. Ele é e faz habitação em mim e em você. Nós somos a sua habitação, melhor dizendo. É um mistério glorioso. Abra em Hebreus, no capítulo 9. O ministério que Jesus veio trazer, ele é completo. A antiga aliança, ela era incompleta. Ela precisava ser substituída. Ela precisava ser moldada. A nova aliança é perfeita e não vai passar. Quando Daniel revela o sonho a Nabucodonosor, ele diz: o poder e a autoridade desse império não vai ser passado para outro povo. A igreja do Senhor Jesus é eterna. Então, quando você está falando sobre igreja, quando você ouve alguém falando da igreja, é necessário que nós nos tomemos de grande temor. Quando alguém está comentando, falando alguma coisa a respeito de uma pessoa que é um valentão, por exemplo, a gente diz: olha, cuidado, baixa a tua voz aí, porque ele pode ouvir. A igreja do Senhor é melhor, é maior. E nós precisamos olhar para a igreja do Senhor Jesus e saber que nós somos igreja do Senhor Jesus e que as pessoas que estão falando mal da igreja do Senhor Jesus vão prestar conta de cada palavra que estão dizendo. É a noiva de Jesus, gente, experimenta falar mal da noiva para o noivo. É a noiva de Jesus. Está imperfeita? Ele sabe, mas ele ama mesmo assim. Está imperfeita, tem rugas, tem manchas, tem rugas, ele vai limpar, ele vai passar, ele vai limpar. Ele vai trabalhar. É ele que está trabalhando. Eu edificarei a minha igreja. Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que Jesus está lavando a sua igreja por meio da pregação da palavra. Então, quando a palavra aqui é pregada, é para limpar, é para corrigir, é para direcionar a minha vida e a sua vida para que no dia em que Jesus voltar, nós estejamos prontos. Prontos. Eu não posso ser covarde de deixar de pregar toda a verdade da palavra de Deus aqui da frente. Porque se eu for covarde, o meu lugar é outro. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós não devemos vir aqui e pregar aquilo que agrada às pessoas. Nós devemos viver e pregar aquilo que agrada a Deus. E aquilo que foi ensinado e revelado por Ele. Ainda que nós venhamos a sermos apedrejados ou mortos. Jesus alerta sobre isso no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 1 e 2. Ele diz que eles iriam ser perseguidos e haveria de chegar o momento em que aqueles que nos matassem julgariam estar prestando culto a Deus. Nunca se matou tanto cristão quanto na nossa geração. Estima-se que por ano 100 mil cristãos são mortos no mundo porque creem em Jesus. Então, quando você oferta para missões, saiba que você está ofertando para pessoas que estão sendo perseguidas lá.
Enquanto nós muitas vezes estamos preocupados com o frio, eles estão se escondendo em cavernas para pregar a palavra de Deus. Eles não têm o privilégio que nós temos de deixar essas portas abertas, de usarmos instrumentos de percussão, violão, de cordas ou teclado para louvar e cantarmos em alto e bom som louvor e adoração a Deus. Eles se reúnem em casa e falam baixinho, alguns deles até à luz de vela, para que quando perseguidores vêm, eles disfarçadamente saem para não serem mortos. O ministério de Jesus é completo. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12 diz: mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não dessa criação, e não por meio de sangue de bodes novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. O ministério de Jesus é completo. O ministério de Jesus é perfeito. Volta um pouquinho no capítulo 7, versículos 26 a 28 de Hebreus. Hebreus 7, 26 a 28 diz assim: porque precisávamos de um sumo sacerdote como este, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, tendo se tornado mais sublime que o céu, e que não precisasse oferecer sacrifícios a cada dia, como os sumos sacerdotes, primeiramente, por seus próprios pecados, e depois, pelos pecados do povo. Pois quando ofereceu a si mesmo, fez isso uma vez por todas, porque a lei constitui como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho aperfeiçoado para sempre. O ministério de Jesus é glorioso, completo e perfeito. Quarto e último, é um ministério que deve ser proclamado. É o ministério do reino. Mateus 24, 14 nos diz: então será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Em Mateus capítulo 17, nós vemos Jesus dizendo aos seus discípulos: olha, não digam isso para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Depois que o Filho do Homem ressuscitar dos mortos, então, ensinem. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Discípulo é alguém que você ensina a palavra de Deus. E discípulos significa disciplina. Disciplina. Quando nós somos discípulos, nós precisamos entender que a disciplina faz parte da nossa vida. Abandonar algumas coisas, por exemplo, que não agradam o Senhor. Temos que ter disciplina. E Jesus disse: esses discípulos que são disciplinados e que são submissos, você vai batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você não para de ensinar, ensinando eles a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós vivemos, na verdade, um catecumenato permanente, até que Jesus venha ou até que a gente vá ao encontro dele. Ninguém se forma em fé cristã. Ninguém passa 1 ano, 2 anos fazendo uma catequese e depois está isento de estudar a Bíblia ou a vontade de Deus. Nós devemos ser discípulos permanentes do Senhor da Glória. Em segundo lugar, esse ministério deve ser proclamado com temor. Quando eles ouviram a voz de Deus, o Pai, eles caíram com o rosto em terra. Jesus disse para eles: levantem-se, não temam. Por quê? Porque Jesus estava vendo o coração deles, viu que eles estavam temerosos. Precisamos ter temor do Senhor, em todo o tempo. Estar com o rosto em terra diante dele, sabendo que Ele é o Rei do Universo. Ele é o nosso Pai. Aleluia!
mas Ele continua sendo soberano e rei. Precisamos respeitar o nosso Pai, soberano e rei. Porque se nós não respeitarmos a Deus como soberano e rei, nós vamos provocar nas pessoas que nos cercam um desrespeito a Deus. Um desrespeito a Deus. Deus está procurando pessoas cujo coração é totalmente dele. Você é um deles? E terceiro, nós precisamos estar de pé. Estar de pé. Hoje a nossa cultura mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Nos dias de Jesus, quem ficava sentado era o mestre. Hoje quem fica sentado é o povo. O povo ficava de pé ouvindo Jesus, horas após horas. Se você olhar o Antigo Testamento, quando Esdras está ensinando, o povo todo está de pé. Ficaram o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus de pé. Aliás, as pessoas ficam de pé nos estádios, quando não tem condições de comprar uma cadeira cativa, uma cadeira numerada, ser sócio daquele clube, ele fica de pé ali 2 horas antes de começar o jogo, 2 horas durante o jogo, quando tem prorrogação, e ainda saem de pé, e ainda falando bem do seu time. Eu não sei se você entendeu o trocadilho. Mas às vezes a gente reclama da noiva de Jesus, que o som está alto, que isso, que aquilo outro. Gente, nós estamos falando da noiva de Jesus. Nós fazemos parte da noiva de Jesus. Nós não viemos aqui assistir um culto, nós viemos cultuar a Deus. É totalmente diferente. Assistir, a gente fica em casa, liga a televisão e fica assistindo. Você não foi chamado por Deus para ser um assistente de culto, para avaliar se o pastor está pregando bem ou mal, se está pregando muita lei, se está pregando pouca lei, se está pregando a verdade, se não está pregando a verdade. Você não foi chamado para avaliar o pastor. Quem avalia o pastor é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 5. Ele diz para os corintianos lá, olha, não julgue ninguém antes que Jesus venha. E no verso 6 ele diz, não ultrapasse o que está escrito. Não ultrapasse o que está escrito. Nós devemos pregar o Evangelho com ousadia. Sabe por quê? Porque hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. E hoje nós somos a habitação de Jesus. Mas vai chegar o momento, e abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Com esse texto nós vamos encerrar a nossa reflexão. Como eu disse antes que nós iríamos voltar para esse tema. Nós não somos assistentes, somos adoradores. Deus não está procurando pessoas para assistir culto. Deus está procurando adoradores. Aquela mulher no poço de Jacó, ela estava preocupada com religiosidade. Jesus disse, vai chegar o tempo, e esse tempo é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que Ele está procurando. São esses que Ele está procurando. Você vem ao culto para adorar a Deus. Então canta com todo o teu pulmão. Se você não conhece a música, amém. Você está aprendendo. Primeira vez que você está vendo. Mas logo, logo você pode aprender. O pastor está falando coisas difíceis de entender. Então vamos passar de ano. Vamos sair do Mobral. Vamos crescer no conhecimento. Deus mandou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de fazer com que a igreja cresça, até atingir a estatura de Jesus. E nós estamos muito longe de chegarmos à estatura de Jesus. Muito longe, precisamos crescer. E só vamos crescer quando nós lermos esse livro e nos apropriarmos da verdade deste livro. E estivermos submissos e com vontade de obedecer esse livro. 1 Coríntios 15, verso 28 diz que vai chegar o momento, Jesus é o primeiro que ressuscitou, no verso 20 nos diz, e Ele está lá sentado à direita do Pai, e Ele vai voltar em glória, e quem morreu vai ressuscitar. E no verso 28, então Ele vai nos levar, juntamente com Ele, nos apresentar diante de Deus, como Hebreus capítulo 2, versículos 11 até o versículo 14, nos fala isso também. E diz, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, que é Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então nós vamos ser habitados não só pelo Espírito Santo, não só por Jesus, mas também pelo próprio Deus, o nosso Pai. Ainda não está completo.
Ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa. Estarmos com Deus na glória. E sermos habitados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Deus preparou a tenda para Ele morar. É você. Como é que está a minha tenda? Será que o Espírito Santo, será que Jesus se sentem à vontade nessa tenda? Que tipo de ornamentação tem nessa tenda? Estamos cuidando bem da tenda? Queria te convidar a orar. E com toda a humildade no seu coração. Porque aqui nós não estamos para vender imagem para ninguém. Mas estamos diante do Pai. Que preenche todas as coisas. E sabe todas as coisas. E Ele sabe se eu estou falando a verdade ou não. Ele sabe se você está falando a verdade ou não. Você já colocou o seu coração diante de Deus e disse, Senhor, faça morada aqui. Eu falei um pouquinho do meu testemunho no outro culto. Eu amava Jesus. Eu larguei tudo para servir a Jesus. Eu fui para a faculdade. Mas eu queria trabalhar para Jesus. Eu queria trabalhar para Jesus. Eu achava que isso seria o máximo. Mas quando eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, não somente como Salvador, mas como meu Senhor, como dono de mim, a minha vida mudou, foi transformada. Eu não sei se na tenda do seu coração, Jesus ainda tem um lugarzinho lá no fundo da tenda. Ele precisa estar no centro da tenda. Ele precisa ocupar o centro. O eu precisa desaparecer. Coloca um D antes e um S depois. É Deus que tem que aparecer. O eu tem que desaparecer. Coloca um J antes, um S no meio e um S no final. É Jesus que tem que aparecer. O eu tem que desaparecer. Coloca um E e apaga o U e coloca um S. É o Espírito Santo que tem que aparecer. Vamos orar. Querido Deus, esse mistério que o Senhor revelou através da igreja é grandioso. Sermos habitados pelo próprio Deus, enquanto na antiga aliança os povos estavam procurando quem adorar, quem é Deus, e hoje nós podemos ser a habitação do Senhor. Isso é maravilhoso, demais aos nossos olhos. A nossa compreensão não consegue abarcar tudo aquilo que a Tua palavra nos revela, mas pela Tua graça, pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai trabalhando na nossa mente e nós vamos entendendo isso, que quando nós oramos lá no quarto, nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos dirigindo o veículo, nós estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos no trabalho, na rua, fazendo caminhada, no esporte, o Senhor está junto conosco. Senhor, é grande demais a compreensão de tudo isso. O salmista Davi já nos diz no Salmo 139, é grande demais. Mas o Senhor nos revelou isso. E a presença gloriosa do Espírito Santo está sobre este lugar e sobre cada coração aqui. Que cada um dos nossos corações, Senhor, seja totalmente ouvinte. E atendamos ao chamado do Senhor, de sermos morada, habitação gloriosa do Senhor, e que não venhamos a contaminar essa tenda do Senhor por nada, mas que possamos ser fiéis, mordomos desta habitação, deste corpo, que é a habitação do Teu Santo Espírito, de Jesus, e que será a Tua habitação, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a Te servir conforme Te agrada. Sabemos que a Tua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável. Senhor, que possamos buscar Te agradar em todo o tempo pela fé, porque sem fé, sabemos já pela Tua palavra, que é impossível agradar o Senhor. Que nós andemos pela fé, não pela vista, não pelo que nós vemos, não pelo que nós entendemos, não pela nossa capacidade, mas andemos pela fé no Senhor. No nome precioso de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém.